Aqui fora. Estamos aqui com a irmã que tem uma bênção para contar. E nós gostaríamos que a irmã testemunhasse daquilo que Deus fez na sua vida. Como é o nome da irmã? Paula Navarro. A irmã tem uma bênção para contar, irmã Paula? Tenho. Então conte a bênção. Na realidade, a gente tem muitas bênçãos, né, que o Senhor tem dado. Mas agora, nesse momento, eu vou falar só uma que o Senhor me deu. E os irmãos sabem que as jovens, assim, que servem ao Senhor, elas têm um instrumento que elas não tocam no seu cabelo, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. E às vezes eu olhava pro meu cabelo e eu reclamava, assim, eu falava, meu Deus, que cabelo feio, que cabelo feio. E meu cabelo é cacheado, muitas pessoas ficavam falando, ai, alisa o cabelo, alisa. E às vezes eu colocava na cabeça aquelas coisas. E eu fui reclamando Você muito. recebia conselho para alisar o cabelo? Alisar, cortar, corta esse cabelo, alisa esse cabelo. E vai ficar mais bonito, assim, às vezes. Quer dizer que dava conselho para você cortar o cabelo também, Paulinha? Assim, dava conselho, só que cortar eu não tinha vontade. Sim. Mas às vezes. Mas recebia conselho? Parece que não era. Parece que meu cabelo não tava bonito. Era lindo, mas eu não via. Todo mundo elogiava, falava, nossa Deus, seu cabelo é muito lindo. Pegava, ai que lindo, que lindo. Mas eu, dentro de mim, alguma coisa não deixava eu gostar do meu cabelo. Só que um dia a raiz do meu cabelo começou a enfraquecer, começou a criar algumas feridas. Primeiro umas bolinhas de água, assim, umas bolhas d'água na raiz do cabelo, e elas começavam a estourar e minar. Mas elas não ficaram só por aí, elas além de minar, elas cheiravam muito mal. E os irmãos pensam, a gente viver no meio das pessoas com aquelas coisas assim, além de minando na raiz do cabelo mesmo, aparecendo, além cheirava mal. Cheirava mal. Mal. Meu Deus. E eu não fui procurar os médicos assim, mas eu tenho certeza que era uma doença maligna, que foi permissão de Deus, porque eu reclamava, eu reclamava muito. Então eu acho que Deus às vezes ele permite que o inimigo toque nas nossas vidas para que nós possamos dar valor no que ele dá pra gente. E aí foi piorando, aquilo alastrou todo o meu couro cabeludo, tudo. Eu passava a mão assim, não tinha um lugar. E caiu o cabelo também, Paulo? Caiu. Meu Deus do céu. Eu falava, tava meu perdendo Deus, o cabelo. eu vou ficar careca, porque era muito cabelo que caía. E meu cabelo diminuiu uns 2 palmos de comprimento, mais ou menos. O comprimento dele. Depois que Deus restaurou e curou, né? Que eu medi a diferença, assim, tinha sido mais ou menos isso. E além de toda aquela raiz do cabelo, todo o couro cabeludo, ela começou a descer pela orelha. Meu Deus. E aquilo começou a descer pela orelha e fez um corte na minha orelha. Era uma chaga maligna, era alguma coisa assim, muito maligna mesmo. E aquilo ali começou a me preocupar mais ainda. E as pessoas começavam a ver e falavam, comentavam. Pareciam umas caspas assim, elas ficavam soltas. Só que ela tinha um líquido que minava e cheirava mal. Parecido com uma lepra, uma coisa assim, sei lá. É que na raiz do cabelo, acho que o pessoal conhece mais como seborreia, né? Seborreia. Eu pesquisei na internet, acho que seria essa a descrição. Sei. Não fui no médico, mas seria exatamente isso. Mas aí eu comecei a ficar muito desesperada e mostrava para um e pedi oração para outro, e a família entrou em oração, todo mundo entrou em oração, não, mas Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória. Só que a gente quer trabalhar no nosso tempo, né? E o Senhor, nosso Deus, ele tem o tempo determinado para nos provar. Ele prova até o momento que ele vê que a gente vai suportar. E eu já estava desesperada. Meu Deus, eu não sabia mais o que fazer. Eu falei, meu Deus, eu não tenho dinheiro para gastar com médico. E essas coisas é coisa muito cara. Se eu for aplicar algum medicamento, vai cair o resto do meu cabelo. E se eu pensava, colocar na minha cabeça, eu vou ficar careca, eu não posso. E certa vez Deus revelava assim para os irmãos que Deus ia me dar vitória em algo que eu estava pedindo para ele, que era para mim continuar orando. A irmã recebia a revelação que a luta que a irmã estava passando, Deus ia dar vitória. Ia dar vitória.
Sempre, às vezes na palavra, revelação na palavra mesmo, ou pelos dons do Espírito Santo do Senhor, os irmãos não falavam diretamente o que era, mas eu sabia o que era. Sei. Deus falava e eu sentia Deus falando. E aquilo foi assim, e eu falava, meu Deus, não vai ter jeito. Ai, Jesus, tem misericórdia. Mas o Senhor Jesus, Ele é misericordioso. Mesmo nas nossas falhas, nossas fraquezas, Ele tem misericórdia de nós. E certos dias eu fui notando que estava tendo uma melhora. Mas assim, ainda tinha. Mas eu fui notando que aquilo foi começando a soltar, aquelas cascas foi começando a secar, a raiz do meu cabelo foi começando a se prender. Só que eu falava, não, ainda vai demorar um pouco ainda. E a minha orelha, ela tava bem machucada, do lado direito. Bem machucada mesmo, ela tinha um corte profundo, assim, causado pela enfermidade. Uhum. E escorria, assim, ela... Tinha vezes que, sem eu perceber, tava escorrendo, assim, o líquido. Escorrendo, assim, pelo pescoço. Aí, aquilo foi desaparecendo, assim. Mas Deus, Ele tem uma forma de trabalhar muito grande. Que Ele opera o milagre, sem a gente perceber, a gente acaba esquecendo por algum momento. E certo dia, assim, eu sempre passava a mão, ai, tá sumindo, mas tá aqui ainda, mas tá sumindo. Deus vai me dar vitória. E certo dia, eu acho que eu esqueci por alguns dias. E eu passei a mão, não tinha mais nada. Meu Deus, eu tinha esquecido que eu tava com aquela enfermidade. E eu tava na casa do Senhor, eu tava lá. De repente o irmão tava falando e eu levei minha mão assim no ouvido, passei a mão. Aí eu passei de novo, passei no couro da cabeça assim, passei. E eu comecei a chorar, comecei a glorificar a Deus. Porque, irmãos, eu creio que em algum desses lugares que alguém pode estar me ouvindo, algum irmão, alguma irmã já pode ter passado por isso e sabe que é muito ruim. E eu glorifiquei a Deus, eu chorei na presença do Senhor, agradeci muito a Ele, porque pela bênção que Ele me deu. Porque foi muito grande. Graças a Deus, o Senhor Jesus tirou assim, do momento para outro, sem eu perceber. Na hora que eu passei a mão pela minha cabeça, pela raiz do meu cabelo, não tinha mais nada. Fui curada para a honra e glória do Senhor. Paulinha, mas pelo que eu vejo, pelo que eu entendi do seu testemunho, também parte foi um açoite do Senhor, né? Foi. Dali para cá você reclamou mais do seu cabelo? Ah, o Senhor Jesus, Ele tem me despertado. Porque meu cabelo, ele não foi mais o mesmo, né? Ele ressecou muito, ele não tinha ponta dupla, o meu cabelo não tinha ponta dupla, ele não tinha raiz ressecada, não tinha nó no cabelo. E a partir daquele ele ficou um pouco debilitado, né? Mas agora você não reclama mais, não? Não, eu falo, meu Deus, tem misericórdia, coloca as suas mãos, porque eu creio que o Senhor vai restaurar. Porque esse cabelo é para a honra e glória do Senhor. E eu creio que Deus vai abençoar. E nem pensou mais em cortar também? Não, ninguém agora pode, porque às vezes vem uma fraqueza, o pessoal fala pra gente, né? Mas a partir do momento que Deus revela mesmo a salvação no nosso coração, não tem quem tira mais. É verdade, Paulinha. Ouvimos aí esse vibrante testemunho da irmã Paulinha, uma jovem, que ela serve a Deus. Veja bem que o inimigo colocou na mente dela, ela estava insatisfeita com o cabelo, pelo que eu entendi. Ela começou a reclamar, a murmurar de Deus. Deus permitiu uma enfermidade que ela viesse, além de perder o cabelo, a sua cabeça ficou toda ferida, mas ela, na igreja, se humilhando nos pés do Senhor, o Senhor prometeu que ia dar a benção e deu a benção para ela. Hoje, na verdade, ela mesma diz que o cabelo dela não é mais tão bonito como era. Veja bem, ouvintes, mas ela nunca mais reclamou do cabelo e está contente. Que Deus abençoe, irmã Paulinha, esse grande testemunho. Qual é o endereço da irmã? Rua Santa Rosa, número 90, em Glória de Dourados, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, irmã. Deus Amém. Abençoe.